ambiental. Se tem uma deturpação aí dos dados, assim, até mesmo de alguns interesses, né? Na verdade, nosso maior problema hoje mundial, o que é? Água. Esse é o problema. O que nós temos que fazer? Economizar água. Isso é o fundamental. Então, como é que você consegue, num conceito de recipiente de uso único? Você consegue justamente isso. Trabalhar com reciclagem e economia de água. Tá, quer dizer, o teu produto é 100% reciclável? Ele é reciclável. É o que a gente não pode fazer nos plásticos. O que é? Ele é para alimentação. Eu não posso voltar essa matéria-prima para alimentação. Então, eu vou usar isso no hospital, isso vai ter um descarte adequado e isso volta para a cadeia. Não sei, pezinho de mesa, interruptor. Quer dizer, você mesmo recebe esse material de volta para o processo de reciclagem? Nós não. Toda a linha de produção da fábrica ela é limpa, ela não pode ter contaminação. Então, uma indústria de produtos para alimentação, ela tem que ser limpa. Então, não pode ter conflito. Pensando que é uma alimentação hospitalar. Exatamente. Né? Claro. Mas existem empresas que só fazem isso. São empresas de coleta e são especializadas em recolher plástico dos hospitais ou de qualquer tipo de indústria. Ah, tá. Interessante isso. Bom, e aí quais são as características que o teu produto tem que ter para atender essas exigências todas? Por exemplo, o plástico comum às vezes tem um cheiro, um odor, ou tem um determinada... Então você tem que ter uma matéria-prima pensada e adequada para isso. Isso é bem legal, uma boa pergunta. Sim, porque você imaginou, a gente vai comer... A comida hospitalar já não tem fama de ser das mais deliciosas. Só fama, mas certo, é boa. Né? É arroz, abobrinha, aquela carninha moída, é né? Isso mesmo. Agora você mistura aquilo com cheiro de plástico? Isso aí. Boa pergunta. O plástico, na verdade, quando a gente fala em plástico, a cadeia é gigante. Nós temos plástico para qualquer finalidade. Tanto haja vista, né? Que a gente tem plástico até para coleta de órgãos, ele vai num plástico. O grau cirúrgico é um plástico, uma bolsa de soro é um plástico. Então, nós temos plásticos para todas as finalidades. Então, qual é o nosso plástico? É o plástico destinado à alimentação. Resumindo, totalmente atóxico e inodoro. Esse é o plástico para alimentação. Ok, então essa é a diferença. Sossegado que não vai ter o... Não. Ok. A parte... Bom, custos. Você tem um produto que é, enfim, de uso único e que, obviamente, impacta nos custos do hospital. Porque, na verdade, você serve quantas? Normalmente 4 vezes por dia, de 4 refeições. Você tem o café da manhã, depois você tem o almoço, aí você tem um chazinho da tarde, aí você tem o jantar. Né? É isso mesmo. Então, essa é a maior vantagem, eu acho que é a maior vantagem do nosso sistema, é o controle do processo. Então, vou dar um exemplo. Se você tem 100 leitos e você vai ter 200 refeições por dia, você vai ter, no final do mês, um consumo de 6.000 recipientes. Isso é um dado, você tem como controlar. Isso é muito legal. Você já vai ter fechado esse custo e você vai identificar quando tem alguma anomalia. Poxa, mas eu consumi 7.000, ou o hospital superlotou, ou já teve um erro no processo, identificado na hora, no final do mês. Você consegue corrigir isso muito rapidamente. Celso, a gente fez um estudo onde nossos profissionais de desenvolvimento estratégico eles acompanharam a rotina de 5 hospitais. Exatamente essa rotina. Como é que a copeirinha, desde que ela saía lá da cozinha, do SND, até chegar no paciente. Nós levantamos alguns dados de recolhimento, de lavagem, e a gente colheu alguns dados. E é muito interessante isso. Se perde, no hospital, a gente transformando para um hospital de 180 leitos, 400 refeições dia, um quadro de copeiras, eles despende 70 horas só com manipulação de louça. Então, 70 horas que poderiam estar sendo disponibilizadas aos pacientes. Por quê? Lavagem, controle de utensílios, reprocessos. Então, aí entra a questão do custo, né? É um custo impactante? Só que ele é mensurável. Se perde muito o controle dos custos com outros sistemas. Tá, esse é um ponto importante, porque todo mundo hoje busca redução de custo, busca praticidade, eficiência, e depois tem mais uma outra coisa. O custo mais caro é perder paciente, é perder o cliente, certo?
Então, se você tem essa preocupação sistêmica, você, de certa forma, estabelece procedimentos e padroniza procedimentos que ajudam o hospital a ser eficiente no processo de atender a sua clientela de pacientes que está internada, né? Porque a pior coisa que pode acontecer é você não atender um paciente, ele tem que ficar reclamando porque não veio a refeição, ou chegou fria, ou chegou fora de hora, ou chegou, quer dizer... Então, você ter um padrão de atendimento e ter uma expectativa de atendimento realmente o custo, o barato é você conseguir o máximo de resultado, né? O máximo de retorno pelo investimento. Exatamente. Até pela particularidade dos pacientes. Um hospital, até voltando à questão da comparação com o hotel, não há uma regra no hospital quanto ao paciente. A regra é que o almoço tem que chegar por volta de 11h30, meio-dia. Mas o paciente não tem que estar lá aguardando essa refeição. Ele pode estar fazendo um exame, ele pode estar indisposto, ele pode estar tomando banho. Então a gente tem que dar meios de que ele, a hora que ele quiser se alimentar, essa refeição esteja adequada. Esse sistema permite. Bom, ok, estou vendo que a gente atende bem sobre esse aspecto. Agora, bom, você tem, assim, uma curiosidade que suponho todos nós temos, você tem uma diversidade de produtos, porque você tem uma bandeja que você serve para almoço, né? Então você Correto. tem diferentes espaços, você deve ter uma sopeira, Exato. Você deve ter para o café, você deve ter... Qual é a linha e como é que você raciocina? O que compõe a linha? Legal. Eu acho o que compõe a linha? Nós temos o prato principal, né? Então, onde vai ser servida a refeição. Esse prato, ele tem um acompanhamento da salada, da sobremesa e da sopa. Isso em recipiente seria isso. O prato já foi desenvolvido para comportar qualquer refeição que um hospital venha servir. Aí nós temos uma outra atuação que é a pediatria, onde nós temos os mesmos pratos, com as mesmas características de visão, leveza, uma tampa transparente, só que com a decoração. Então, a gente consegue ali estimular a criança a ela se alimentar. Tá? São pratos decorados no fundo, então você acaba... Filhinho, come isso aqui para a gente ver o que tem no fundo desse prato. Então, você acaba estimulando a alimentação da criança, né? Do paciente da criança. Bom... E fora isso, até o fundo de bandeja a gente pensou. Poxa, vamos fazer um fundo de bandeja que seja lúdico, que seja interativo. Né? Então ali a gente tem o fundo de bandejas que para pintar ou para ligar, tudo isso para a gente ir em busca da humanização, vamos dizer assim. E são pratos. Aí nós vamos voltar para os módulos. Né? Então aí nós vamos ter aí uma gama também de módulos, né? Que vai ser específico para cada hospital. Desde tamanho, né, até a personalização pediátrica, tudo isso. Nesses módulos, eu gosto muito de comentar de um módulo que nós fizemos, até foi na feira hospitalar desse ano que nós lançamos esse módulo, que era um módulo menor, um módulo para 12 refeições. Às vezes acaba passando despercebido o atendimento também do conforto médico. O médico também não tem horário para comer. Né? Ele está ali fazendo a sua cirurgia, os seus procedimentos, ele também não tem um horário específico. Mas ele também quer comer uma refeição, numa temperatura adequada, uma textura adequada. Então, nós fizemos um módulo, esse módulo ele fica estático no centro, no conforto médico, né? E aí, a hora que o médico ele vai poder comer, ele vai lá e tira essa comida. Tá, quer dizer, esse módulo seria um móvel ou um acondicionamento térmico, uma coisa nessa linha? Isso, exatamente. Esses módulos, eles podem ser... O mais top, eles têm a parte de cima, a parte para aquecer a refeição, para aquecer as dietas, e na parte inferior, ele tem a refrigeração. Salada, suco, sobremesa, tudo refrigerado. Isso simultaneamente. Tá, quer dizer, isso na verdade, como você falou que é um sistema, quer dizer, você fornece toda a infraestrutura, digamos, o hardware do processo, né? Quer dizer, você tem o software, são os procedimentos, a filosofia, a ideia. Você oferece, digamos, o material de consumo, que são as bandejas, os pratos e tal. Isso. E você tem os carrinhos também que levam, é isso? E você tem, que são térmicos, né? Quer dizer, térmicos. São térmicos, aquecidos, refrigerados. Tá. E você tem esse módulo que digamos, um móvel que lembra, digamos, uma geladeira na parte de baixo.
e Isso, que lembra forno na parte um de forno cima. na parte de cima. Exatamente. Tá. E isso você vende? Como é que funciona o mecanismo?